Hoje eu quero apresentar para você 12 conselhos da Bíblia para o novo ano. A Bíblia é um livro milenar, porém extremamente atualizado. Se você recorrer ao texto bíblico, você vai perceber que a Bíblia tem as respostas às perguntas mais inquietantes da vida e soluções para os mais difíceis problemas. Vamos então para os 12 conselhos da Bíblia para o ano novo. Primeiro conselho: assuma um real compromisso com Deus. Em Mateus 6,33, Jesus disse que devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Priorize a Deus no seu dia. Assuma um compromisso com Ele e você vai perceber que as demais coisas fluirão ao longo do seu dia, ao longo da sua noite. Segunda dica: organize o seu tempo. Em Eclesiastes capítulo 3, verso 1 é dito que há tempo para tudo. Nós temos 24 horas do dia e às vezes dizemos assim: nossa, me faltou tempo. Na verdade, não faltou o tempo, faltou a administração do tempo, porque as mesmas 24 horas estão disponíveis a todas as pessoas. A diferença é que algumas administram melhor o tempo do que outras. Uma dica para você administrar bem o seu tempo: não simplesmente agende coisas. Priorize na agenda aquilo que realmente é significativo para você. Então, se você tem coisas que são muito significativas para você, essas devem ser as primeiras coisas a constarem na sua agenda. Não priorize a sua agenda. Agende as suas prioridades. Terceira dica: seja gentil e pratique a cortesia. É muito importante, de acordo com Romanos 12, versos 20 e 21, que você e eu aprendamos a ser gentis e corteses, inclusive na forma como nós falamos. Não use as redes sociais para escancarar o seu ódio. Há muitas pessoas que brigam consigo mesmas e com a vida e escancaram isso nas redes sociais. Precisamos usar as redes sociais como instrumentos para transformar o mundo para o bem. Devemos fazer das redes sociais o palco da gentileza e da cortesia, e não da má educação e das brigas desnecessárias. Quarta dica para o novo ano: seja ético. Respeite os limites dos outros. Nós vemos este princípio em Atos capítulo 15, versos 7 ao 10. Precisamos ter ética e respeitar os limites das pessoas. Qualquer relação interpessoal, para sobreviver, ela precisa de limites estabelecidos e precisa que esses limites sejam respeitados. Então, se você sabe que uma pessoa não gosta de alguma coisa, você já sabe que até ali é o seu limite, você não deve ultrapassá-lo. Se as outras pessoas ultrapassam o seu limite, defina os limites de uma forma bem clara. Olha, eu não gosto que você faça isso. Ou, melhor ainda, diga assim: quando você faz isso, eu me sinto assim. Essa é uma dica interessante para os casais. Você pode, por exemplo, dizer ao seu cônjuge: quando você faz X, eu me sinto Y. Entendeu? Então, tenha cuidado. Seja uma pessoa que respeite os limites das pessoas. É respeitando os limites das pessoas que as pessoas respeitarão os seus limites também. Quinta dica: controle as suas palavras. Efésios 4, 29 diz que não deveriam sair palavras torpes de nossas bocas. Aplicando o texto, para a nossa realidade, não deveriam sair palavras torpes, entre aspas, de nossos dedos. Como eu percebo comentários malignos, perversos nas redes sociais. Muitas vezes, um ator ou uma atriz posta alguma coisa e as pessoas comentam de forma muito maldosa, como se a outra pessoa não tivesse uma sensibilidade. Eu que não sou um ator, não sou uma pessoa famosa, diríamos assim,
Já recebo muitos comentários maldosos e perversos. Eu imagino essas pessoas que são figuras mais públicas ainda. Então, atente para o princípio de Efésios 4:29. Se você permitir que palavras torpes saiam da sua boca ou dos seus dedos, de acordo com o texto, você não é um cristão verdadeiro. Um cristão verdadeiro, ele é um pecador, mas ele se torna uma pessoa polida em suas palavras. Ele vai saber tratar as outras pessoas de forma a não diminuí-las, desprezá-las. Então, tenha muito cuidado. Não faça das redes sociais um lugar de maldade, de perversidades, de linguagem obscena. Sexta dica para o novo ano: cuide de suas finanças. Este princípio você pode ver em Gênesis 41, 47 a 49 e dos versos 53 a 57. Eu não sei se você sabe, mas problemas financeiros estão na lista número 1 dos causadores de divórcios. Problemas financeiros contribuem significativamente para estresse, para depressão. Então, cuide das suas finanças, aprenda a não gastar mais daquilo que você ganha. Aprenda também a proteger-se das propagandas que a todo instante estão concorrendo pela sua atenção e pelo seu dinheiro. E uma dica que eu lhe dou: quando for comprar algo, inclusive no mercado, pergunte o seguinte: isto é um desejo meu ou é algo que eu preciso? Isto é um desejo ou uma necessidade? Se for só um desejo, você descarta. Se for uma necessidade, você compra. Não estou querendo dizer que você tem que ser pão duro e não atender aos seus desejos. Você tem que atender os seus desejos. Sim, você deve gastar o seu dinheiro para atender aos seus desejos. Porém, é importante você priorizar as necessidades e não os desejos. E por falar nisso, você precisa se inscrever no seminário de finanças que eu estou preparando. As vagas são limitadas e eu estou preparando um seminário gratuito de finanças à luz da Bíblia. Nesse seminário, além de lhe apresentar textos bíblicos, eu vou lhe ensinar aquilo que os especialistas na área têm apresentado sobre a importância de mudar o comportamento, mudar a mente para depois se refletir em ações. Então, dinheiro não é simplesmente, não envolve, administração financeira não envolve só números, envolve primeiro o comportamento. Então eu vou lhe ensinar a adotar uma postura diferente com o dinheiro para que você possa se relacionar devidamente com o dinheiro. O link para a inscrição está aqui na descrição do vídeo. Então corra ali depois, não esquece, porque será muito importante você fazer parte desse seminário gratuito, ok? Vamos para a sexta dica? Encontre alguém para ajudar. Eclesiastes 11, 1 e 2 apresenta este princípio. A generosidade é de fundamental importância para que a nossa vida tenha sentido. Quando você e eu nos preocupamos apenas com nossas necessidades, a vida não tem muito significado, porque Deus nos criou para servirmos. E eu noto isso na minha vida. Quando eu me esqueço mais do próximo, a minha vida não tem tanto significado quando eu me recordo mais do próximo. Então Deus criou-nos para servir. Então escolha uma instituição de caridade para ajudar. Muitas vezes os seus filhos podem ter uma quantidade enorme de brinquedos que eles nem usam. E você poderia aproveitar essa oportunidade para ensinar um princípio de generosidade para os seus filhos e para ajudar as crianças carentes. Você poderia, por exemplo, fazer o seguinte: filhinho, filhinha, o que você acha? Vamos separar alguns brinquedos para darmos para aquelas criancinhas que não têm dinheiro para comprar os brinquedos? E aí você deixa que a criança faça essa seleção. Ela vai aprendendo a ser generosa e você também se torna uma pessoa generosa, tá bom? Oitava dica: honre e respeite a sua família. Isso está em Gênesis 47, 11 e também verso 12 e 1 Timóteo 5, 8. Honrar e respeitar a família não é tratar bem a família apenas quando se está na frente das outras pessoas. Eu conheço, inclusive, pessoas que se dizem cristãs, que na igreja são um doce, mas em casa são pior do que o diabo. Isso é hipocrisia. A família tem que ser honrada e respeitada.
Da mesma forma que você trata o seu cônjuge na frente das pessoas, você tem que tratar o seu cônjuge, os seus filhos na sua casa. As pessoas podem não estar vendo, mas lembre-se, existe um Deus que é juiz e que ele tudo vê. Então mude a forma como você trata a sua família, caso você não seja uma pessoa que trate-os com delicadeza, com amor e com carinho, como uma família merece ser tratada. Nona dica para esse novo ano: não perca tempo com a inveja. Isso está em Provérbios 14:30. A inveja é muito triste, porque a pessoa que tem inveja, ela perde tempo em que poderia estar investindo para ela crescer. Então, quando a pessoa fica alimentando a inveja pelo que os outros fazem, ela poderia dedicar esse tempo para fazer acontecer. A inveja é um sentimento diabólico. De acordo com Isaías 14:12-14, vemos que Lúcifer, no princípio, almejou ter o trono de Deus, porque ele tinha inveja de quem Deus era. Então tenha muito cuidado com isso. A inveja é um sentimento satânico. Não deixe que isso alimente a sua vida. Ao invés de invejar os outros, haja para você crescer também. Ok? E outra dica, a 10ª dica: seja perseverante. Esse princípio podemos encontrar em Daniel 12:13. A perseverança é de extrema importância para termos vitórias ao longo da nossa vida. Se você ler biografias de empreendedores, você perceberá que uma característica marcante desses empreendedores é o quê? A perseverança. E muito mais importante do que isso, se você ler Apocalipse 14:12, ele diz o seguinte: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Ou seja, nos últimos tempos, quando ocorrer uma perseguição final dos filhos de Deus, o que vai ajudar esses cristãos a suportarem isso será a perseverança. Porque Apocalipse 14:12 diz, aqui está a perseverança dos santos. Então, perseverança é a palavra-chave das pessoas de sucesso, tanto de empreendedores quanto de cristãos vitoriosos nos últimos dias. Então, não desanime, não desista. E quando cometer erros, pense o seguinte: os erros são apenas um passo a mais para a minha vitória. Quem não erra? Quem não aprende com os erros? Não é? Então, nós podemos olhar para os erros de uma outra perspectiva. 11ª dica: seja otimista com o seu dia e sua vida. Esse princípio está em 2 Reis, capítulo 4, verso 16. O otimismo é fundamental, porque quando você cultiva o otimismo, você vai programando a sua mente para você ser uma pessoa de bem com a vida. Pessoas pessimistas que só olham para os detalhes ruins da vida, tudo dá errado para elas, porque elas se colocam numa situação assim. Agora, quando você exercita o otimismo, você exercita o músculo do otimismo, ele se torna forte. E você aprende a reagir com confiança diante das situações piores que podem ocorrer na sua vida. Então, programe a sua mente para o otimismo. E a última dica para este novo ano: não prometa o que não vai cumprir. Este princípio está em Mateus 5:37. Muitos acabam prometendo para Deus assim: Senhor, se o Senhor fizer isso por mim, eu nunca mais vou praticar isso. Não faça isso. Nós temos uma natureza pecaminosa e nós não temos como prometer para Deus: olha, Deus, eu nunca mais vou fazer isso. Nós precisamos da ajuda de Deus, da graça de Deus para não fazermos as coisas erradas. Então nunca prometa isso. Agora, quando você fizer uma promessa para o seu cônjuge, para um filho seu, cumpra. Seja uma pessoa de palavra, porque além de ganhar o respeito, você vai aumentar o amor da outra pessoa por você. Eu espero que essas 12 dicas tenham sido úteis para você. Se você gostou, eu quero pedir que você compartilhe com outras pessoas. E não se esqueça de ir na descrição do vídeo e inscrever-se no Seminário de Finanças Bíblicas. Um forte abraço. Que Deus te abençoe ao longo deste ano.